Olá, crianças! Olá, famílias! Sejam muito bem-vindos, nossos queridos alunos que estão ligadinhos nesse momento no nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E eu quero te convidar para, nesse universo geográfico, descobrir o que nós temos para hoje. Vamos lá? Acompanhe comigo. Aula 4. O eixo, ainda Manaus, população e economia. E o conteúdo de hoje? Movimentos migratórios que deram origem à formação da população. E a habilidade? Reconhecer, olha só, crianças, precisamos reconhecer as causas e consequências dos movimentos migratórios que deram origem à população de Manaus, identificando as características culturais da população. Olha só que interessante, nós temos muitas perguntas. De onde eu vim? E que mistura é essa que nós temos de tantos povos? Eu te convido para descobrir agora. É hora de estudar? Então, crianças, quem de vocês já brincou de descobrir quem era a sua avó, quem era a sua bisavó e a mãe da tataravó e a outra mãe? De onde que foi que você veio? Quais as misturas que aconteceram para chegarmos nos dias de hoje? Esse assunto de movimentos migratórios nos ajudam a entender esses questionamentos, ok? Então agora eu quero te convidar para acompanhar a leitura sobre os movimentos migratórios. Vamos lá? Movimentos migratórios. Migração é o deslocamento do indivíduo ou grupos populacionais no espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que acontece desde o início da humanidade. Vamos lá? Geralmente, as migrações ocorrem por motivos econômicos, guerras, perseguições, políticas ou religiosas, né? Perseguições políticas ou religiosas, ou por catástrofes naturais. Então, olha só aqui para mim. Nós sabemos que as pessoas se movimentam, né? E essa história não é de hoje. Desde o início da humanidade, as pessoas se movimentam de um lugar para o outro. Isso é chamado de quê? Migração. No início da nossa história da humanidade, as pessoas migravam de um lugar para o outro em busca de abrigo, de alimento, porque ainda não tinham descoberto que podiam plantar e colher. Então, eles viviam de coletar. Nesse período, quando acabava aquelas frutas, não é? Daquele lugar, aquela alimentação que a natureza proporcionava, eles iam para outra em busca da mesma coisa. Então, essa migração sempre aconteceu. E nos nossos dias atuais, nós temos outros motivos, como motivos políticos, que nós acabamos de ver, perseguições religiosas. Então, são várias as maneiras que levam as populações a migrar. Mas não existe só um tipo de migração. São vários os tipos. Vamos conhecer agora? Acompanhe aqui comigo. Tipos de migração. Vamos descobrir o que é imigração. Imigração é a entrada da população em uma região. Olha, você pode observar aqui a imagem nos mostrando uma população chegando em um determinado local. Para esse tipo de movimento de pessoas, nós chamamos imigração, tá bom? É quando aquela população entra em algum lugar. Olha aqui para mim. Por exemplo, quando alguém chega aqui em Manaus, por exemplo, que vem para morar, que mudou-se para cá, e isso acontece diariamente.
nós dizemos que ele é um imigrante. Por quê? Porque não nasceu aqui, mas ele mudou, ele migrou para cá. Então, quando ele chega, ele é um imigrante, ok? Agora vamos descobrir o outro tipo de imigração, vamos lá? Emigração, olha como mudou. Aquele era a imigração, que era a entrada de populações em algum determinado lugar, e temos agora a emigração, que já vai ser a saída, é o contrário da população de uma região. Observe, lembra bem, tá? A imigração é o quê? É quando entra, e a emigração com E é quando sai. Então, observe só. Por exemplo, aí a gente dá de novo um exemplo bem pertinho de nós. Você deve conhecer alguém, talvez da sua família, que foi embora de Manaus, foi morar em outro lugar. Essa pessoa é um emigrante, porque ela saiu da sua região, do seu lugar, que nasceu, né, o seu lugar de origem, e foi para um outro lugar. Então, isso nós chamamos de emigração. Aí você diz, professora, mas que confusão, é imigração, é imigração. Mas vamos simplificar isso tudo? É simples. A pessoa que migra é chamada de migrante. Então, as pessoas que migram, elas são chamadas de migrantes. Pronto, agora você não vai precisar se preocupar, né? Com tantas palavras parecidas. Mas, basicamente, todas as pessoas que saem dos seus lugares, elas se chamam migrantes, seu lugar de origem. E aí eu quero te mostrar, aqui nesse mapa, olha, os principais movimentos migratórios para a formação da população de Manaus. Eu quero que você observe bem aqui. Cada seta da legenda, ela vai mostrar que sentido as pessoas se movimentaram para sair do seu lugar de origem. Observe que daqui de cima do Nordeste, elas foram para o Sul. Do Sul, lá embaixo, né, na parte de baixo do nosso mapa do Brasil, elas subiram e vieram para onde? Para o Amazonas. Muito bem, elas vieram para o Amazonas, para Manaus, e também saíram daqui do Nordeste para lá. Então foi um fluxo muito grande, um movimento muito grande de pessoas. E crianças, deixa eu dizer para vocês, isso acontece todos os dias, mas são períodos. Tem períodos que as pessoas migram muito e tem períodos que não. Mas não existe só a migração de um estado para o outro, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Essa migração, nós chamamos de migração interna, mas existem, crianças, as migrações externas, que são aquelas que as pessoas vêm de outros países para cá, ou saem daqui para ir para outros países. Com certeza você já deve ter conhecido, até mesmo na sua escola, crianças de outro país. Sim ou não? Com certeza, porque o nosso município, aqui em Manaus, é um município que ele está aberto, não é? Ele recebe muitas pessoas de outros países. E agora eu te convido para conhecer como é que foi essa história desde 1600, tá bom? Vamos lá? A colonização portuguesa foi o primeiro período assim de grande migração para cá. Olha só, a colonização europeia, o povo que veio da Europa, mais precisamente os portugueses, na região de Manaus começou em 1669, com a construção do Forte de São José da Barra do Rio Negro, para garantir o domínio de Portugal vamos lá, o domínio de Portugal onde? Na região que era habitada pelas tribos. Olha as tribos que habitavam aqui: Manaós, Barés, Banibas e Pacés. Então, olha aqui, crianças. Essas tribos, elas moravam aqui. A terra era delas. E os portugueses vieram, você sabe que os portugueses, os europeus vieram colonizar o Brasil. E nessa época eles foram
tomando os territórios. E você sabe que a nossa Amazônia é imensa, que o estado do Amazonas é imenso. Eles precisavam marcar que aquele lugar era deles. Mas não é bem assim, nós sabemos disso, porque aqui em Manaus já existiam as tribos que aqui moravam, que eram os donos da terra. Mas eles chegaram, construíram Forte de São José, como nós acabamos de ver. Nesse mesmo local nasceu Manaus, nasceu a urbanização do Amazonas. Mas crianças, eles começaram a se relacionar até em casamentos. E por isso começou uma mistura racial, uma mistura de etnias, uma mistura de povos. E nessa época foi grande o fluxo de imigração para cá, para o Amazonas. E nós vamos para o nosso segundo período, que foi o período da borracha. O ciclo da borracha foi um momento importante da história econômica e social do Brasil, relacionado à extração e comercialização da borracha, e teve como centro a região amazônica de 1840 até 1920. Com isso, intensificou o processo de imigração para Manaus olha só agora, não eram mais os portugueses, nordestinos, vindos lá, você sabe, do Nordeste, brasileiros de outras regiões e imigrantes ingleses, franceses, judeus, entre outros. Você olha agora para mim, você sabe, você já aprendeu que durante o ciclo da borracha, muitas pessoas vieram para cá. E a borracha, professora, o que é esse ciclo da borracha? Foi quando eles começaram a comercializar aquele leite que se extrai da seringueira, o látex, e transformar em borracha e exportar. Foi um período de grande prosperidade financeira, econômica para Manaus, para nossa região, para o nosso estado. E nesse período veio muita gente para cá. Não só brasileiros, como nós vimos, nordestinos, mas também pessoas de outros países. E continuando, período de maior imigração. Na década de 1960, implantou-se a Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio, importação e exportação. Manaus atraiu empresas e pessoas, olha, empresas e pessoas de várias partes do mundo. Migraram pessoas de várias regiões do Brasil. E nesse período, as pessoas de outros municípios do Amazonas, porque você percebeu que até então a migração, ela era de outros lugares para cá, para o Amazonas. Mas na época da Zona Franca, ficou um pouquinho diferente, olha, porque já vieram pessoas de outros municípios do próprio Amazonas. Migraram para a capital. Qual é a capital do Amazonas? Manaus, muito bem, em busca de melhores condições de vida. O que mais? Neste período, as pessoas de outros municípios do Amazonas migraram para a capital em busca de quê, crianças? O que será que eles queriam fazer aqui? Vieram buscar o quê? Em busca de emprego, continuidade dos estudos e melhores condições de vida. Este movimento de imigração provocou um considerável êxodo rural. E aí eu quero que você preste bem atenção nessa expressão, êxodo rural. Esta é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento, olha lá, deslocamento de uma população da zona rural, olha só, por isso chama êxodo rural, em direção às cidades. Olha só, olha aqui para mim agora. O êxodo rural aconteceu aqui nessa época da Zona Franca, em que as pessoas deixaram as regiões rurais do nosso estado, as regiões rurais do município de Manaus, para virem para a capital. Em busca de quê? De emprego, de estudo, melhores condições de vida, porque a migração, ela é em consequência disso, da pessoa, da população, daquele povo buscar melhores condições de vida. E isso
foi um tempo de imigração que tem bastante tempo. Lembra que começou em 1600? Nossa, muito tempo. Mas nós temos as migrações atuais também, bem recentes. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá? Migrações internacionais. No período de 1850 a 1950, temos 5 grandes fluxos migratórios. Vamos lá: portugueses, italianos, espanhóis, sírio-libaneses e japoneses, entre outros. E na última década, 2 fluxos migratórios se destacaram. E eu quero que você acompanhe qual foi o primeiro. O processo migratório dos haitianos para Manaus teve início em 2010. Está aqui, ó, a bandeira do Haiti. Olha aqui o Haiti, gente. Uma pequena porção de terra em relação ao tamanho do nosso país, não é? E eles vieram para cá. Mas por que eles vieram? Teve início em 2010, quando o Haiti foi devastado por um terremoto. Olha aqui comigo, crianças, vocês lembram que eu disse para vocês que uma das causas da migração são catástrofes naturais? Foi o que aconteceu no Haiti, um grande terremoto que devastou aquela região e fez com que as pessoas fossem buscar em outros lugares melhores condições de vida e até a sua sobrevivência. E eles chegaram até o Brasil exclusivamente, diretamente, a princípio, para Manaus. E daí, muitas pessoas ficaram. Muitos haitianos se foram para outros países, outras regiões do nosso país, mas em Manaus, particularmente, nós temos uma grande população de haitianos. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para os meus alunos e para as famílias deles que são haitianos, tá? Quero aproveitar e mandar um beijo. E para todos os outros migrantes do nosso estado e da nossa capital. E aconteceu isso com os haitianos, tiveram que fugir de uma catástrofe natural, tá bom? Então, agora vamos ver o segundo. Já no final de 2016, Manaus também começou a receber imigrantes venezuelanos. A crise econômica, olha a causa da migração dos venezuelanos. A crise econômica naquele país, porque os países passam por momentos difíceis. E a escassez de alimentos fizeram com que deixassem a Venezuela aos milhares. Porém, esse fluxo vem apresentando redução. Então, essa vinda de venezuelanos, ela diminuiu e a capital do Amazonas continua sendo referência para a entrada dos imigrantes aqui em Manaus. Ok, crianças? Então, a nossa capital, ela, digamos assim, ela entende, ela recebe, ela acolhe os migrantes, todos os movimentos migratórios que têm acontecido até agora. Isso tem um diferencial na nossa população. Isso faz com que a nossa população, ela tenha ao longo do tempo se misturado. Essa mistura de costumes, de povos, chama-se miscigenação. E aí nós vamos acompanhar aqui para você entender melhor. Migração e a diversidade humana em Manaus. Que consequência isso tem para nós, receber pessoas de outros lugares para estar aqui, morar, ser um morador de Manaus? Os diferentes imigrantes contribuíram e contribuem, olha só, eles contribuem para a diversidade dos aspectos culturais, físicos presentes na nossa sociedade, como, por exemplo, as vestimentas, ornamentos corporais, estatura, cor da pele, cabelos e olhos e a língua, além, claro, de contribuírem com a economia local. Olha só, crianças, você pode perceber que para nós, para a população de um determinado lugar, é benéfico sim receber pessoas de outro lugar. É muito bom, porque existe uma mistura.
nós recebemos influências na nossa cultura e no nosso físico mesmo. Por quê? Porque nós temos muitos manauaras do cabelo cacheado, muitos manauaras dos olhos azuis, muitos manauaras da cor morena, com a pele negra, não é? Brancos. Então isso foi uma mistura de espanhóis, de indígenas, de europeus, de portugueses. Bem, uma grande mistura. Então a principal mistura que nós temos aí, desde a nossa colonização, é os europeus, os indígenas, os africanos, que fizeram toda essa diversidade humana que nós somos. E com Manaus não foi diferente. Acompanhe só um pouquinho da nossa origem. Nós vimos quanto que os movimentos migratórios são benéficos para nós, para a nossa população. E você aprendeu isso, então eu te convido agora para a hora do exercitando. Vamos fazer atividades? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso exercício. A primeira questão, muito fácil, diz assim: classifique os movimentos migratórios em externo ou interno. Então prestem bem atenção nessas duas palavras, tá? Classifique os movimentos migratórios em internos ou externos. Letra A, aí você vai escrever lá dentro do parênteses, não precisa copiar a questão, mas copia a resposta. Diz A: é o deslocamento de pessoas dentro, olha só, dentro de um país. Preste bem atenção nessa palavra. Dentro de um país. Letra B. É o deslocamento de pessoas de um país para o outro. Agora vai de um país para o outro. Que movimento migratório é esse? Ok? Você vai responder. Agora a segunda questão. Leia as perguntas com atenção e responda corretamente. Vamos lá? Qual é a primeira pergunta? Em que período aconteceu a primeira, olha só, eu disse a primeira, grande miscigenação que contribuiu para a formação da população da cidade de Manaus? Quando foi que aconteceu isso? Que movimento foi esse? Que período foi esse? B. Nos últimos 10 anos, Manaus passou a ser refúgio para uma grande quantidade de imigrantes vindo de 2 países. Olha só, quais foram esses países? Que países são esses que nos últimos 10 anos chegaram aqui para se refugiar e fizeram de Manaus sua morada? Vamos lá? Agora você vai resolver, ok?
Então, crianças, vamos resolver? Vamos lá saber quem acertou. Eu sei que você é esperto e que você acertou todas. Vamos lá. Então, vamos classificar esses movimentos. Eu sei que você ficou aí pensando e acertou tudo. Vamos lá na letra A. É o deslocamento de pessoas dentro de um país. Se está dizendo que é dentro do país, deve ser um movimento interno, um movimento de migração interno, não é? Vamos lá, vamos ver, né? Na B. É o deslocamento de pessoas de um país para o outro. Se é de um para o outro, deve significar que sai. Então, deve ser externo. Agora vamos conferir se nós acertamos? Olha só, parabéns para você que acertou. Muito bem. Agora vamos para a segunda questão. Olha, leia as perguntas com atenção e responda corretamente. Qual é a primeira pergunta? Na letra A diz assim: em que período aconteceu a primeira grande miscigenação que contribuiu para a formação da população da cidade de Manaus? Ora, nós aprendemos que existiam as tribos que moravam aqui. E nesse período, então, eram todos originários daqui e vieram pessoas para cá. Que período foi esse que aconteceu essa grande mistura, essa primeira grande mistura? Foi, vamos lá, durante a colonização portuguesa. Será? Será que não foi durante o ciclo da borracha? Será que não foi durante a implantação da Zona Franca de Manaus? Vamos descobrir? 1, 2, 3? Isso aí, durante a colonização portuguesa. Agora vamos para a B. Nos últimos 10 anos, Manaus passou a ser refúgio para uma grande quantidade de imigrantes de 2 países. Olha a dica. 2 países que vieram aqui para morar aqui fugindo, né, de alguma situação no seu próprio país. Que países são esses? Bem, nós falamos sobre o Haiti. Lembra que nós falamos sobre o Haiti, que fugiu por causa de um terrível terremoto? E depois nós falamos sobre quem? A Venezuela, que também é uma população fugindo de questões econômicas, políticas. Vamos ver se são esses 2 países? Olha só, o Haiti e a Venezuela. Parabéns, porque eu sei que você acertou. Olha só como estava fácil. Você aprendeu agora e agora nós vamos para onde? Resumo do conteúdo. Vamos lá? Então, crianças, vamos concluir o nosso conteúdo de hoje fazendo uma revisão do que nós estudamos, um mapa mental do que nós já estudamos hoje. Nós falamos sobre o quê? Os movimentos migratórios que deram origem à população de Manaus. Nós falamos sobre o que mais? Sobre os tipos de movimento, nós falamos sobre a imigração e a emigração, você aprendeu. Nós falamos também sobre os períodos principais de grande fluxo migratório para cá, para Manaus, começando pela colonização portuguesa, passando pelo ciclo da borracha, depois veio a implantação da Zona Franca de Manaus e depois, por último, nós temos esse fluxo migratório do Haiti e da Venezuela para cá, para a nossa região. E nós podemos observar, principalmente, que essa mistura ela deu um sabor, um tempero para a nossa população. Por quê, crianças? Você já imaginou se todo mundo fosse igual? Eu acho que se eu encontrasse umas 2 ou 3 pessoas igual a mim, ia ser muito estranho. Todo mundo igual? Essa miscigenação, essa mistura, essa diversidade que os movimentos migratórios fazem é benéfico para a humanidade, para a população mundial,
para a população de Manaus. Por quê? Porque nós vamos enriquecendo em cultura, em experiência, em conhecimento, na nossa economia também. Então, crianças, que você possa lembrar que sair de um lugar ou chegar é o movimento migratório que qualquer pessoa faz. Talvez você mesmo seja de outra região do país e mora aqui e é aluno das nossas escolas, está aí sentadinho assistindo e aí você lembra, nossa, eu sou um migrante porque a minha família veio de outro lugar. Ou então você está pensando assim, eu nunca fui em outro lugar, eu só conheço Manaus. Ou então, minha família já pensou em se mudar para outro lugar. Isso daí se chama migração. E agora você já sabe, tá bom? Então, eu te convido nessa conclusão para quê? Para você, uma tarefa de casa para você. Hoje, reúne a família e cada um vai contar de onde que veio, né? De onde os seus avós vieram, de onde os seus pais vieram. Todo mundo contando a história, tá bom? Então, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então, crianças, chegamos ao final de mais uma aula de geografia. Geografia é importante, por quê? Porque ela estuda isso, ela estuda a humanidade também, como que a humanidade se movimenta. E foi muito importante a nossa aula de hoje. Eu quero te convidar para a próxima aula, que tá assim, olha, muito, muito, muito bacana. E também dizer para você, se cuida, lave as mãozinhas, higienize as mãozinhas sempre. Quando você for estudar, higienize as suas mãos, pegar nos seus materiais escolares, não deixe jogado pelo chão, tá bom? Porque isso também pode contaminar e causar doenças. Não esqueça de usar a sua máscara, tá certo? E não esqueça aquilo que eu sempre digo para você. Ajude quem está ajudando você na sua casa. Talvez alguém agora está aí, né? Assistindo com você, marcando a tarefa, a folha do livro. Então ajude essa pessoa a te ajudar, tá bom? Combinado assim? Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.